Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos mais uma vez aqui para trazermos mais uma escola bíblica para você. Antes de tudo, eu quero hoje dizer que é a nossa última aula do ano de 2024. Olha só, gente, está se passando o tempo. Já foi um ano mais embora. Então, desejo a você um feliz ano novo, um próspero ano para a vida de vocês. 2025 seja para todos nós ano de bênção para o nosso país, para a sua igreja e que nós viemos despertar, tá bom? Estamos aí com nossa aula sobre o livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Esse aqui, caso você queira adquirir, é só falar comigo aí no Instagram, peça meu Instagram, se quiser falar por aqui mesmo, pode falar. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Olha que benção. Já estamos na terceira aula, o tempo passa rápido. Já fizemos 3 livros, né? Um de 26, outro de 12, não falei agora, outro de 11, e de 11 aulas. E hoje estamos aí na nossa terceira aula, no nosso quarto livro. Olha que benção, nosso quarto livro. Eu nem imaginava que eu poderia chegar aqui ao quarto livro, né? Nós temos um livro, né? Não está aqui não, mas depois Crucificado com Cristo é o nosso próximo livro que nós vamos estudar aqui na nossa escola bíblica. O tema de hoje, nossa terceira aula, é Entendendo os 5 tipos básicos de oração. Hoje vamos falar sobre os 5 tipos básicos de oração. Semana passada, nós temos dito eles de forma, dizendo quais são esses tipos, e hoje nós vamos, de uma forma bem clara, bem rápida, né? Porque o tempo não permite. Eu sempre falo que a aula presencial ela é muito importante. A aula de vídeo, de videoaula, ela é mais assim, a gente passa o conteúdo de uma forma bem simples para você entender, mas é muito bom essas aulas bem presenciais, né? Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre elas e sempre dizer que todo tipo de oração tem que ser feito de uma forma regular, de uma forma regular. A primeira dela o primeiro tipo de oração é louvor e ações de graça. Louvor e ações de graça são uma maneira básica para quais adoramos e cultuamos a Deus. Tudo tem a ver com o mandamento supremo, o mandamento que Deus nos deu na sua escritura, que é Mateus, deixa eu ler aqui, né? Mateus capítulo 22, versículo 37, que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Coisas fundamentais para que você possa adorar a Deus é amá-lo, para que você possa louvá-lo, amá-lo. Se não amar a Deus, né? E amar a Deus não é uma parte aqui, outra parte ali, não. Amar a Deus de forma completa, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? O que Deus mais deseja é o nosso louvor e a nossa adoração de forma sincera. Não adianta dizermos que adoramos a Deus, mas não adoramos ao Senhor, não adoramos de uma forma prática e sinceramente. É uma coisa interessante, amados. E se você não amar também teu irmão, você também não ama Deus. Não entra nessa de dizer que ama Deus, mas está tendo problema com os irmãos, está orando contra os seus inimigos, orando para os seus inimigos, como diz o meu amigo Silvio, né? Se lascarem. Né? Não é assim não. Tá? Amar a Deus implica muitas coisas fundamentais. Tá bom? Nós temos aqui a sugestão para você e outra coisa que eu quero também deixar claro para você, louvar e adorar tem só umas pequenas diferenças. Por exemplo, louvar significa você é, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito ao seu favor. Benefícios, bênçãos e etc.
Adorar a Ele é você agradecer a Ele por aquilo que Ele é, pela sua essência, pelo aquilo que é Deus. Não não por causa de algo que venha a ser condicionadas, não. Tá bom? É bom entender isso. Eu queria sugerir para você aqui algumas leituras bíblicas, que é o Salmo 100, o Salmo 50, versículo 23, os Salmos 22, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, e Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Agora vamos para o segundo tipo de oração, confissão. A confissão regular é a maneira fundamental pela qual recebemos perdão e mantemos uma vida cheia do Espírito. A confissão é muito importante, amados. Muito importante. Você talvez não tenha ideia do que é a confissão. Nós temos eu sempre falo, eu sugiro para vocês ler o Salmo 32. 32 foi escrito por Davi. Eu queria aqui destacar algumas coisas interessantes, que está no versículo 4 e versículo 5. Né? Eu queria destacar aqui, mas você pode orar, orar. Você pode ler o Salmo todo, que é muito importante. Mas eu queria destacar essas duas aqui, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui agora. No versículo 4, o salmista Davi ele fala assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, isto é, eu estou me sentindo um peso na minha alma. Estou sentindo um peso. A expressão aqui, o Senhor pesa a mão sobre mim, é a consciência dele, né? Que estava pesando sobre ele, porque ele tinha feito algo muito ruim. Ele provoca uma morte de uma pessoa, e porque ele tinha, antes disso, tendo relações, tendo um contato com a esposa dele, e acabou isso gerando um filho. Então, amados, é um problema muito sério isso. É um problema sério, e aí causou todos esses problemas todos, e agora ele está vivendo esse dilema. Mas interessante é o versículo 5, que é a solução do problema. Você quer a solução? Davi dá aqui a solução no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele confessou a Deus. A confissão era importante. É por isso que aí entra em cena os montes, amados montes. Aí sim, aí eu concordo com os montes, né? Então vamos lá para o monte, coisas que você não pode talvez falar em casa, revelar algo na sua oração. Você pode ir lá para o monte, e lá no monte você fica à vontade, grita, esperneia, chora, faz o que você quiser, mas que você confesse, que você alivia dentro de você esse peso do pecado ou de alguma coisa que está te atormentando. Por outro lado também, você pode procurar alguém que possa te ajudar, também te ajudar e até te acompanhar nessa evolução de restauração. Procure alguém que seja a sua autoridade espiritual, tá bom? Pode ser isso também. Vamos lá. De fato, de acordo com o Salmo 66, versículo 18, a falha em praticar regularmente a confissão bloqueia completamente o fluxo de oração respondida. Aqui que diz o Salmo, diz assim: se eu guardar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não me ouvirá. Agora temos aqui o Salmo 109, e o versículo 24. Conhece o meu coração. Prova-me, prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui está dizendo o seguinte: realmente, sonda-me, tu conhece o meu coração. Prova-me, tu conheces o meu pensamento. Nunca se esqueça disso.
Deus conhece. O salmista tinha consciência disso. Isso é muito importante. Quando temos consciência disso, quando nós temos consciência que Deus conhece o meu coração, o nosso pensamento. Se você vai orar, deixe bem claro, porque a confissão já é isso. Você vai trazer para Deus aquilo que Deus já sabe. Mas Deus quer que você faça isso, não porque Ele é cruel, não. É porque Ele quer que você desabafe, que você mesmo tire isso dentro de você. E a única forma de tirarmos isso dentro de nós é confessando. Tá ok? Muito significativo. Vamos lá. Vamos para o nosso terceiro tipo de oração. Petição. Petição é o tipo de oração no qual apresentamos a Deus nossas necessidades e anseios. A forma de nós podermos apresentar a Deus tudo é exatamente isso. Nas petições. De apresentar a Deus as nossas preocupações, apresentar a Deus as nossas necessidades, nossos anseios, tudo isso. Inclusive, é muito importante que a gente foque isso. Agora, quero ler aqui para você uma coisa muito interessante, que está aqui no livro, e você tem que prestar atenção que é necessário. Entretanto, é muitíssimo importante que o foco de nossas petições pessoais estejam sempre de acordo com as prioridades de Deus para as nossas vidas. Olha a importância disso. Olha a importância de você priorizar isso, priorizar o que Deus quer te dar. O que Deus quer. Será que isso que você está pedindo, está ali clamando, suplicando, será que é isso mesmo que Deus quer dar para você? Isso gera frustração. E essas frustrações vai desencadear outras coisas ruins. Então, você tem que preocupar. Então, vamos lá. Filipenses, capítulo 4, e vamos ler o capítulo 4, versículo 6 e 7. Olha só, o versículo 6. Não estejam quietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Está vendo? Agradecer a Deus. Agora, observe o que Paulo fala aqui, e não se preocupe, não fique quieto. Pega tudo isso que está te oprimindo, te comprimindo, está te sufocando, leva isso em oração, com petições, leva isso a Deus, né? E sejam essas petições suas conhecidas, né? Com oração e súplica diante de Deus. Olha o que vai acontecer quando você fazer isso. Olha o que vai acontecer, versículo 7. E a parte de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo assim. Deus vai guardar o seu coração e suas emoções. Porque tudo que faz a gente desencadear essas coisas ruins é a emoção aflorada. Né? Eu estou ali preso a isso, preso a essas coisas, e acaba a gente levando, indo para um caminho completamente errado, fora do contexto de Deus. Por isso, precisamos fazer isso. Agora, deixa eu ler também aqui em Hebreus, que também é interessante, também, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, né, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, dizendo de Jesus, que tudo foi tentado. Quando ele fala que tudo, eu imagino tudo mesmo, sem exceção. Que você pensa, você pensou nisso agora? Pastor, ele foi tentado nisso? Foi. Interessante, ele também foi tentado nisso também. Mas ele dá a forma como nós sairmos disso. Ele dá a forma como nós vencermos isso tudo. Porque ele passou por tudo isso, ele tem como nos dar isso. Aí no versículo 16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos.
Então tá aí, amado. Vamos para o nosso quarto tipo de oração agora. Intercessão. Esse é o tipo de oração na qual nós focamos as necessidades dos outros. Aí, esse tipo de oração, você vai em função das vidas das pessoas. Olha o que ele diz aqui, Ezequiel 20:30. Eu quero ler aqui na minha Bíblia, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para eu não a destruir, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Gente, é muito complicado hoje. Hoje eu fico observando aí, sabe, irmãos, algumas coisas acontecendo no nosso Brasil, de irmãos, irmãs, até mesmo, infelizmente, pastores, que vivem fazendo postagens indecentes, insignificantes sobre nossos governantes. Mas que você não colaborou para esse governante, para os governantes estarem onde estão, seja municipal, governamental ou na presidência, isso não significa que você tem que fazer essas postagens insignificantes para você. Não é importante, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não orienta você. E um dos motivos de nós hoje estarmos num país com complicações hoje no Rio de Janeiro, onde o nosso Rio de Janeiro está numa situação caótica, né, em termos de criminalidade, São Paulo também, nós estamos vendo as reportagens, isso significa que você tem que fazer essas postagens. O que a Bíblia nos ensina é nós orarmos pela nossa nação, nós orarmos pelas pessoas que você diz que elas são ruins, orar por elas. Se você quer acabar com as drogas, com o consumo da droga, ore pelas pessoas, para Deus libertar as pessoas que são viciadas. Ore para Deus libertar as pessoas que traficam. Trafico falando aqui, traficando, né? Deve ser isso mesmo. Ore por eles, pelos traficantes, para Deus libertá-los, para Deus salvá-los, né? Se você quer um país melhor, você ore pelo nosso governo, por mais que seja uma pessoa corrupta, uma pessoa assim, uma pessoa assada, ore por ele, quem sabe Deus, pela nossa oração, Deus pode mover os seus corações. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Queria só lembrar você, talvez você não esteja aí me ouvindo, mas eu quero lembrar você que você está errado. Olha o que Paulo fala aqui, no capítulo 2, né? No capítulo 2, de 1 Timóteo. Olha, 1 Timóteo 2. Admoesta, pois, que antes de tudo, que façam interpretações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Essa honestidade hoje na política é um pouco meio, não soa muito bem, mas nós podemos orar. Você quer que o nosso país seja um país onde tem pessoas honestas? Cadê a oração? Você vai observar, né, que em vez de as pessoas orarem, elas preferem criticar, preferem fazer postagens insignificantes, eu digo isso com certeza. E nós precisamos mudar isso. Temos pessoas ruins, né, na igreja, no mundo. Olha para que eles vêm para a igreja, imagine só essas pessoas, né, irem para a igreja, elas vão ser. A Bíblia fala que é onde abunda o pecado, sobreabunda a graça. Imagina a pessoa que está com pecado abundante, a graça vai sobreabundar sobre a vida dele na igreja, aqui dentro. Pode poder, mas precisa orar, pagar o preço. Né? Aqui para dizer, olha, eu não encontrei ninguém que colocasse na brecha, alguém que edificasse o muro, que tapasse o muro. É muito fácil criticar, quero ver construir.
Eu quero ver é ficar na brecha. Eu quero ver é orar pelas pessoas. E aí, mas Deus as coisas estão se destruindo, está destruindo. Não, por que destruindo? Porque nós como igreja, estamos permitindo isso, infelizmente. Nós temos um canal, nós temos no nosso canal Estudo de Dascalo, um curso chamado Sentinela de Oração. Para o nosso canal lá, né? Instituto de Dascalo, né? Você vai no canal e está lá um curso chamado Sentinela de Oração, falamos muito sobre isso. Vamos lá? Quinto tipo de oração, meditação. O ato de refletir na palavra de Deus e ouvir quietamente sua voz é meditação. É aquele tipo que você ora e agora você vai parar para meditar em tudo aquilo que você orou pela palavra. O devocional, na verdade, é isso, né? Você parar um pouquinho, né? Por isso que a oração pode ser ou não. As pessoas que ficam precipitadas na oração, oram, mas oram, sabe? Querem terminar a oração como fosse um fato religioso. Não, a oração não é um ato religioso, é um relacionamento com Deus. Nunca se engane com isso. Oração não tem nada a ver com religião. Oração tem a ver com relacionamento. Coloque isso na sua cachola, na sua mentinha, mente, nessa cabecinha, coloque isso aí, é relacionamento. Oração é um relacionamento muito mais do que um mero ritual, uma disciplina, né? Fica ali, tem que 6 horas da noite, falo de noite, né? 3 horas da tarde, não, oração não tem esse negócio. Você orou, agora você tem que deixar as coisas fluírem, sem pressa. Olha, Deus. Quem determina que você vai levantar da oração é Deus. Não é você que tem que determinar isso. Quando nós determinamos isso, estamos fazendo isso como fosse disciplina, como fosse um ritual, algo religiosamente. Não, sai fora disso. Vamos fazer aqui a oração. E no relacionamento saudável, diz aqui, a comunicação deve ser uma via de 2 mãos. 2 falando. Só você fala. E Deus quer, a hora que Deus falar, você levanta. E comunicação, misericórdia. É isso. No momento de oração e meditação, é o período que você reflete sobre o que leu nas Escrituras e nas impressões que Deus lhe deu. Aí, qual seria um excelente hábito fazer o quê? Anotar. Acordou de madrugada. Aí entra um versículo na tua cabeça, anota o versículo. Estude sobre o versículo. Medite sobre ele. Deus quer falar contigo, interprete dele. Isso. Só isso. E aí você vai ter aquela impressão que alguma coisa Deus está falando ali. Você anote também a impressão. Vai lá, pega aí. Anote a impressão. E Deus te deu. E aí você vai falar para Deus, né? Quando oramos, nós falamos com Deus. E quando meditamos, Ele fala conosco. Fala conosco. Então, sugiro que você faça aí um diário de oração. Tem um diário de oração. Nós estamos agora começando no ano agora, dia 1º de dezembro, de janeiro de 2025, falando sobre nossa devocional aqui, ó, né? O título cada dia a gente vai falar uma oração, tá aqui, ó, o título, e a gente vai comentar sobre esse título, o título e vai orar sobre esse título. 365 dias andando com Deus. Esse é o tema do nosso trabalho e nós vamos começar dia 1º de janeiro de 2025. Ok? Se você quiser comprar esse livro aqui, eu não sei como está custando mais não. Aqui eu ganhei ele, né? Ganhei ele de Deus. Eu nem sei o valor que eu paguei, eu nem sei se eu paguei esse valor ou não, porque o dinheiro a gente não tem, mas tá aqui, né? Então eu achei por bem a gente trabalhar em cima dele aí, ok? Então tá aí, em nome de Jesus, se quiser comprar ele, acho que tá
Está vendendo direto aí. Se você entrar no site, não sei que site é não, mas se quiser a gente conversa sobre isso. Tá ok? Olha o que ele diz aqui. Jeremias 29, versículo 13. 29 a 13, diz o seguinte: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração. Não adianta buscar a Deus buscar a Deus de todo o coração. Essa é a oração eficaz. E aí o autor fala assim, ó, eu vou mais longe ainda mais longe. Digo que o que ouvir Deus é a chave para ter uma vida de oração eficaz. Oração é descobrir que Deus quer que façamos e nos juntarmos a Ele como colaboradores através da oração. Oração é aquilo que nós vamos trazer do céu. Não tem a chave que Deus deu, falou para Pedro, é a chave que Deus quer nos dar hoje. Você quer que as portas do inferno não prevalecem? Então vamos começar a abrir as portas do céu para esta terra. E vamos para que Deus possa abrir as portas do céu para esta terra. E vamos abrir nesta terra a porta para que Deus possa trabalhar nesse lugar. E somente pode ser feito isso por intermédio da oração. Amém? Está aqui para que todos os tipos de oração, porque todos os tipos de orações são essenciais. Vamos ler isso aqui. Depois de ter descrito os tipos de oração básicos de oração, é de suma importância entender que eles estão interligados. Cada oração tem o propósito de desenvolver um aspecto particular no seu relacionamento com Deus. A prática consistente de cada tipo de oração é, sem dúvida, essencial para um relacionamento poderoso e equilibrado com Deus. Nenhum crente pode ser fraco ou inconsistente em qualquer dos tipos de oração, esse tipo de oração. Felizmente, muitas pessoas não veem a oração como um rico relacionamento pessoal com Cristo, mas como um meio seguro de obter suas necessidades e anseios supridos. Então, é assim que as pessoas veem hoje a oração. A oração é como se fosse algo para pedir. Então, vamos orar com necessitados. É triste constatar que o padrão típico de oração é passar rapidamente pela ação de graça e confissão e para ir quase exatamente além dos pedidos. Aí logo apareceu o Senhor, agradeço o Senhor. Agora vamos lá, Senhor, eu preciso disso. Aí começa. Agradece a Deus rápido, né? Logo pedir, né? Na vida de muitas pessoas, a oração consiste em poucas petições pessoais com pouca ou nenhuma intercessão pelos interesses do reino. Irmãos, se seguirmos tal padrão, estaremos limitados em nosso crescimento espiritual e nossa atitude para com Deus. Irmãos, veja só uma coisa interessante. Relacionamento. Você se relaciona, eu consegui relacionamento com Deus, nada disso vai acontecer. Olha só, se você negligenciar o seu tempo de regular de oração, louvor e ações de graças, você estará negligenciando o seu culto pessoal, que é a primeira e básica ação que Deus deseja. Escute só aí. Se você negligenciar a confissão e a purificação regular, Deus não ouvirá suas orações. Se alcançarmos o pecado do coração, o Senhor não me ouvirá. Então, daí a palavra do salmista. Quando você negligencia a intercessão, está negligenciando os primeiros mandamentos que Deus deu a todos os crentes. Você está negligenciando o método principal de Deus para atrair perdidos e dar poder. Então, quando você negligencia uma coisa e vai para outra, ou uma outra, as coisas não vão funcionar. Eu preciso que todas elas, os 5 tipos, estejam relacionados na sua oração. Seja ele no nível maior, nível menor, talvez você vai especificar mais um, especificar mais o outro, mas não interessa. Todo momento também, diz que relacionamento. Então, naquele dia, Deus quer que você interceda mais. Naquele dia, Ele quer que você pede mais. Naquele dia, Ele quer que você adore mais. Naquele dia, você quer que você medite mais. Enfim, o tempo
é o momento, né, que Deus está te dando. Você vai notar, se já não notou, que em uma vida de relacionamento, de oração bíblica, não acontece por acaso. Para realmente crescer em oração, você precisa entender duas coisas. A primeira delas, que os crentes devem entender que todos os 5 tipos de oração devem ser uma parte significativa da sua vida de oração diária. Então a oração tem que ser o quê? Diária. De forma diária. Todos os dias. Por hoje, é que eu melhor aqui. Não. Tem que ser diário. Constantemente. A segunda que eu devo entender é que os crentes devem fazer um compromisso de buscar crescimento nos vários tipos de oração. É o que eu te falei, um desenvolve um pouquinho aqui, outro desenvolve ali. O que não pode é você ficar limitado a minutos. Pessoas chegou para o tipo, eu levantar a mão. Entrando na oração, é aquele devocional, deixa Deus fluir em você. Deixa Deus levar você, deixa Deus fluir em você, deixa Deus trabalhar em você. Vamos lá. Para desenvolver uma vida poderosa de oração, é definitivamente necessário um compromisso diário e uma disciplina rígida pelo Espírito. Disciplinar você a orar. Não vamos aqui também nos limitar a horário. Esse horário vale muito no nosso dia a dia, mas é necessário que tenhamos, pelo menos por dia, alguns minutos. Como nós já dissemos antes, no mínimo 30 minutos que você dê para Deus, para você fazer esse trabalho de oração. E ali você vai desenvolver tudo que for preciso. Ok? Como qualquer relacionamento, haverá variações de tipo de oração de comunicação em cada dia. Então, você não pode, né, como eu falei aqui, você pode ser naquele dia que você vai adorar mais, que você vai louvar mais, que você vai pedir mais, que você vai meditar mais, que você vai interceder mais e assim por diante. Então, ok, meus queridos? Com a conclusão, em resumo, Deus quer que todos os seus filhos tenham um relacionamento dinâmico com Ele. Ele descreve a igreja como sua noiva e quer ter com ela um relacionamento pessoal e amoroso. O centro e o cerne desse relacionamento sempre vai ser o quê? A oração. Da nossa vida vai ser o quê? A oração. Oração, diálogo, comunicação. O objetivo final de Deus é que seus filhos sejam poderosos em oração. Nenhum filho deve se sentir que a resposta miraculosa às suas orações estão fora de alcance. Se você é salvo, você não sente você não é somente capaz, mas responsável por desenvolver uma vida poderosa de oração com Cristo. Isso requer uma escolha diária na sua vida. Sem dúvida, todos nós gostaríamos de fazer um compromisso que durasse para sempre. A verdade é que todos nós precisamos decidir gastar tempo de qualidade com Deus. Qualidade, aquilo que falamos. Deixa Deus fluir. Qualidade é isso. Tempo não importa se é 30, se é 40, se é 1 hora, 2 horas, não importa. É por isso que relacionamento, né? Quando a gente fica aquela pressa descomunal e infeliz, provavelmente que não estamos nesse relacionamento com Deus. Bom, aqui, algumas perguntas que é muito importante nessa área. A primeira delas, você tem visto o seu tempo de oração como um relacionamento pessoal, uma obrigação que tem que cumprir? Aí, o tempo é a sua atitude na oração que vai determinar se você está ali cronometrado ou se você está ali se relacionando com Deus. Segundo, você tem uma convicção vinda de Deus de que seu período de oração tem sido muito breve ou inconsistente? E aí? Você tem essa dúvida, né? Se sim, você tem duas escolhas. Ou você faz o compromisso de dar a Deus mais tempo, ou vai ignorar o seu toque. Ele vai ignorar, porque você vai levantar e você está
você está dando a mínima para Deus. Porque Deus quer que você quer falar com você, e Deus quer conduzir aquele momento de você. Então, de Deus falar com você, se levanta. Então, que um compromisso. Se você dá tudo para Deus, você buscar ali uma conversa, e não somente você falar para Deus o que você está passando, mas você buscar essa resposta de Deus. Terceira, você sente que está fraco em algum tipo de básico de oração? Bom, aí a gente fala que essa pergunta aqui ela está respondida quando nós não nos relacionamos com Deus. Quando nós relacionamento, a fraqueza vai vir sempre, em todos os tipos. Os 5 vai falhar, algum deles vão falhar, e se falhar, a oração não vai ser eficaz. Essa é a verdade. Vamos terminar então com as nossas perguntas para discussão e reflexão. Eu vou ler, você vai responder. Se caso quiser compartilhar comigo as respostas, ou quiser conversar comigo sobre as respostas, nós vamos criar um tempo, no dia tal, vamos sentar nós aqui e vamos conversar aqui. Ok? Aí você pode, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, né? Instagram lá no direct, tudo vai ser privativo, tudo lá no privado, sempre ninguém saiba. Primeira, por que você acha que um tempo significativo de louvor diário é tão importante para a oração e para Deus? O que é sugerido quando você passa rapidamente pelo louvor para chegar à sua lista de necessidade e anseios? Responda aí. Tem 2 perguntas em uma, mas é tudo dentro de uma pergunta só. Segunda, por que a confissão diária é tão importante para se obter poder espiritual? O que significa passar rapidamente pela confissão e chegar à sua lista de necessidade e anseios? Terceira, nossas petições devem ser centradas em preocupações terrenas ou eternas. Explique a sua resposta. Quarto, por que a intercessão deve ser parte regular da vida de oração de cada crente? Aí deu um exemplo de motivos constantes de intercessão. De que modo a meditação é um elemento para ouvir Deus no seu relacionamento de oração com Ele? Por quê? Porque ouvir é a parte vital da oração genuína. Por quê? Aí as perguntas e você responde, né? Consigo mesmo, é bom você fazer essa própria resposta entre você discutir entre você mesmo as respostas. Caso quiser compartilhar, estarei à sua disposição, tá bom? Bom, queridos, estamos terminando mais um trabalho de oração. Que Deus os abençoe poderosamente. Tenha um 2025 abençoado. Eu desejo a você feliz ano novo e um ano próspero para todos nós, não somente para o Brasil, mas para todo mundo.